Esqueça os querubins rosados. Anjos bíblicos são seres aterrorizantes e majestosos. Não temas, é a primeira coisa que ouves, pois sua glória faria um guerreiro tremer. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel não temeu, pois a proteção celestial é real, e os anjos são guerreiros de alta patente. No deserto, após a tentação, Jesus foi servido por anjos. Eles ministram, protegem e combatem em nosso favor, invisíveis aos nossos olhos, mas poderosos em ação. Quem são esses seres? Como operam? E mais importante, como podemos ativar essa proteção poderosa em nossas vidas? Prepare-se para desvendar a verdade nas Escrituras. A Bíblia revela uma hierarquia complexa, seres de glória indescritível, criados por Deus para cumprir seus propósitos soberanos. Sua presença é uma constante em toda a narrativa bíblica, desde o Gênesis, guardando o Éden, até o Apocalipse, anunciando juízos. Anjos são protagonistas da história da salvação. Eles são um exército invisível do Todo-Poderoso. Eles são espírito, sem corpo físico permanente, mas podem assumir formas humanas. São inteligentes, poderosos e dotados de livre-arbítrio, mas sempre submissos a Deus. A expressão "não temas" é quase um prefácio angelical, porque sua manifestação de poder e luz seria avassaladora para nossa limitada percepção humana. Deus os criou antes mesmo da fundação da terra, testemunhas da criação, exaltando a glória do Criador. Eles são parte intrínseca do seu plano eterno para o universo. Neste documentário, desmistificaremos concepções errôneas e revelaremos a verdadeira natureza e função desses guerreiros celestiais que Deus envia para te guardar e proteger. Os anjos, ou malar em hebraico, significam mensageiro. Seu principal propósito é ser um canal de comunicação entre Deus e a humanidade, entregando suas mensagens. Mas essa designação de mensageiro mal arranha a superfície de sua complexidade. Eles são seres poderosos, com um papel ativo na providência divina e no conflito espiritual constante. A Bíblia revela diferentes ordens ou classes de anjos, cada uma com atributos e funções específicas. Os querubins são uma das primeiras a serem mencionadas nas Escrituras. Ezequiel os descreve com 4 faces, 4 asas e mãos de homem, pés de bezerro. Sua presença denota a santidade e a majestade de Deus, guardando seu trono celestial. Os serafins, por sua vez, são associados diretamente à adoração. Isaías 6 nos oferece uma visão sublime desses seres flamejantes em volta do trono do Senhor, clamando em uníssono. Com 6 asas, eles clamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sua função é a santificação e a adoração perene. E temos os arcanjos, como Miguel, o chefe dos anjos, um príncipe poderoso que luta contra as forças espirituais da maldade em nome do povo de Deus, um verdadeiro guerreiro. Ele é o protetor de Israel e o comandante das hostes celestiais. Sua batalha não é de carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, invisíveis aos olhos. Gabriel, outro arcanjo proeminente, é o mensageiro por excelência. Ele apareceu a Daniel, a Zacarias e a Maria, trazendo notícias de grande importância celestial para a humanidade. Esses anjos são diferentes de nós. Eles não se casam, não morrem e não foram criados à imagem de Deus como os humanos. São seres espirituais distintos e imortais. Sua inteligência é vasta, superando a humana, e sua força é incomparável. Um único anjo pode derrotar exércitos e executar o juízo divino com um simples toque de comando. Uma das funções mais reconfortantes dos anjos é a sua participação na proteção dos filhos de Deus. O Salmo 91 promete essa guarda divina de forma poderosa e constante. Deus dará ordens a seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Vemos essa proteção em ação na vida de Jacó. Fugindo de Labão,
ele teve uma visão de anjos de Deus subindo e descendo por uma escada que ligava o céu à terra. Essa cena foi um lembrete do cuidado constante de Deus, mediado por seus mensageiros celestiais, mesmo em momentos de incerteza e perigo extremo, garantindo sua fidelidade. Eliseu e seu servo também testemunharam o poder protetor dos anjos quando foram cercados por um exército sírio. O servo estava aterrorizado com a situação. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou, e os olhos do servo foram abertos para uma visão incrível e reveladora. De repente, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Uma hoste celestial invisível estava ali, pronta para defender e proteger os profetas. Mesmo em prisões impenetráveis, anjos intervieram. Pedro estava acorrentado entre 2 soldados, com guardas na porta, mas Deus tinha outros planos para seu servo. Um anjo do Senhor apareceu, e uma luz resplandeceu na prisão. O anjo tocou Pedro no lado e o acordou, dizendo: "Levanta-te depressa." As correntes caíram de suas mãos. "Cinge-te e calça as tuas sandálias", disse o anjo. "Põe a tua capa e segue-me." Pedro, em estado de choque, seguiu o anjo sem questionar, rumo à liberdade. Eles passaram pela primeira e pela segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu por si mesmo, sem qualquer esforço humano. Essa libertação milagrosa demonstra que quando Deus age, nem mesmo os mais seguros calabouços ou as mais firmes correntes podem conter seu propósito divino e glorioso. Os anjos também são ministros de juízo divino. No Antigo Testamento, eles executaram pragas, destruíram cidades e derrubaram exércitos inteiros, como agentes da justiça de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um ato de juízo, mediado por 2 anjos que visitaram Ló, avisando-o antes da aniquilação total das cidades perversas. Os anjos não hesitam em cumprir a vontade de Deus, seja ela de misericórdia ou de juízo. Eles são agentes da sua soberania inquestionável, sem falha ou dúvida. No livro de Apocalipse, anjos derramam taças de ira, tocam trombetas e selam os servos de Deus. Eles são instrumentais nos eventos finais da história da humanidade. Eles também são designados para batalhas espirituais. Em Daniel 10, um anjo se atrasou por 21 dias, lutando contra o príncipe da Pérsia, uma força demoníaca. Então, o arcanjo Miguel veio em seu auxílio, revelando que há uma guerra invisível constante e que os anjos de Deus estão nela em nosso favor, combatendo as trevas. Essas lutas não são apenas por nações, mas também por indivíduos. Nossas orações podem liberar a ajuda angelical neste reino espiritual invisível, mudando o curso dos eventos. Jesus mesmo ensinou sobre a realidade dos anjos. Ele afirmou que havia legiões de anjos à sua disposição se ele quisesse evitar a crucificação, mas escolheu obedecer ao Pai. Não pensas tu que eu poderia agora orar a meu Pai, e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Um lembrete de seu poder e sua escolha soberana. Os anjos também têm o papel de guiar os justos após a morte. Na parábola do rico e Lázaro, os anjos levam Lázaro ao seio de Abraão, para um lugar de paz e descanso. Uma bela imagem da ministração angelical no momento mais crítico da existência humana, um testemunho de seu serviço contínuo para os eleitos de Deus, até o fim. Mas os anjos são mais do que apenas protetores e mensageiros. Eles são adoradores incansáveis, refletindo a glória de Deus em tudo o que fazem e são, sem cessar. No livro de Hebreus, lemos que todos os anjos devem adorar a Cristo. Eles reconhecem a sua supremacia e sua divindade como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro. Como então podemos nos beneficiar dessa proteção e ministração angelical? É crucial entender que anjos não são deuses, nem devem ser adorados por ninguém, jamais. Eles são servos de Deus e operam sob sua soberania. Ativar a proteção angelical significa, em primeiro lugar, estar em relacionamento com o Criador, o Pai Eterno. A fé em Jesus Cristo nos insere na família de Deus e, consequentemente, sob sua proteção, que inclui o envio de anjos para nos guardar em todos os momentos.
A oração é a ferramenta mais poderosa que temos para nos conectar com o reino espiritual e invocar a intervenção divina, que pode vir por meio de anjos poderosos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa não é passiva, mas ativa, muitas vezes em resposta à nossa súplica, à nossa fé. Pense em Daniel novamente. Suas orações foram o gatilho para a batalha angelical que liberou a resposta de Deus. A persistência em oração importa profundamente. Desde o primeiro dia em que você se propôs a entender e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas, para te ajudar. Viver uma vida de retidão e obediência a Deus também é crucial. Embora a proteção não seja um pagamento, é um reflexo do relacionamento com Ele, de amor e confiança. Aqueles que se abrigam no Altíssimo, que fazem do Senhor seu refúgio, experimentam essa cobertura celestial de uma forma poderosa e tangível em suas vidas diárias. Não se deve buscar os anjos, mas buscar a Deus. Os anjos são seus instrumentos, e Ele decide como e quando usá-los para seus propósitos divinos, em sua sabedoria. A humildade é chave. Lembre-se, mesmo os anjos mais poderosos se curvam em adoração a Deus, reconhecendo sua soberania absoluta sobre tudo e todos, sem exceção. Anjos são reais, são poderosos, são mensageiros, guerreiros e ministros. Mas o foco deve sempre permanecer naquele que os comanda, o Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Ao compreendermos a verdadeira natureza dos anjos, somos lembrados da vasta e invisível realidade espiritual que nos cerca a cada momento. Não estamos sozinhos, jamais. Eles são parte do exército de Deus, enviado para defender, guiar e executar seus planos nesse mundo caído, e também no reino celestial, cumprindo toda a sua vontade. A existência deles deve nos inspirar reverência e uma profunda fé no Deus que os comanda. Ele é o provedor de toda a proteção e graça, por meio de sua mão poderosa. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio ou se sentir sobrecarregado, lembre-se do exército invisível que Deus pode mobilizar em seu favor, a qualquer momento. Não se trata de focar nos anjos, mas de fortalecer sua conexão com o Todo-Poderoso, que em seu amor incondicional nos concede esses guardiões celestiais para nossa segurança. Portanto, ore sem cessar. Confie no Senhor de todo o seu coração. Vivam a vida que agrada a Ele, e o reino celestial trabalhará em seu favor, cumprindo a sua vontade. Deus é o seu refúgio e sua fortaleza. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos seus grandes feitos e por toda a sua criação, visível e invisível, para todo o sempre. Que essa compreensão da realidade angelical fortaleça sua fé e lhe dê coragem para enfrentar os desafios, sabendo que você é cuidado pelo próprio Criador do universo. Os anjos estão entre nós, agindo de acordo com a vontade de Deus. Eles são um testemunho vivo do seu amor e soberania sobre todo o universo, visível e invisível. Entenda que sua jornada é guardada, não por sua força, mas pela intervenção de um Deus que se importa e move os céus para te proteger, com todo o seu poder. Acredite, confie e viva na certeza de que os anjos do Senhor estão ao seu redor, sempre prontos para cumprir a palavra do Pai, que nunca falha em suas promessas. Eles são a prova visível, ou melhor, invisível, do amor de Deus por você. Que esta verdade traga paz ao seu coração hoje e sempre, em todos os seus caminhos. Que a majestade desses seres celestiais nos inspire a buscar mais profundamente o Criador. Eles são um lembrete constante de que há mais no universo do que podemos ver. E que, ao reconhecer a atuação dos anjos, nossa fé seja fortalecida e nossa gratidão a Deus transborde, pois Ele cuida de nós de maneiras que nem imaginamos. Continue explorando as verdades da Bíblia conosco. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum documentário que pode transformar sua compreensão da fé.